Fala galera, meu nome é Gabriel e eu vou estar iniciando aí um tutorial de alguns comandos, alguns procedimentos básicos para a elaboração de um projeto no AutoCAD. Aqui do lado esquerdo a gente tem o nosso modelo que nós queremos desenhar e aqui do nosso lado direito a gente tem a tela do software AutoCAD. Então a gente vai abrir essa tela e vai clicar aqui em Start. Aqui em cima, pessoal, a gente tem alguns comandos básicos, né? Eu não vou me deter aqui em explicar cada um desses e vou partir já para o desenho em si, tá? Em uma outra oportunidade a gente pode estar discutindo aqui sobre cada um desses comandos, dessas opções. Bom, basicamente o, o nosso desenho é composto por alguns elementos que são importantes a gente estar identificando antes de começar. Primeiramente, a gente pode ver que são dois ambientes, então a gente tem aqui paredes, a gente tem porta, a gente tem janelas, a gente tem o que a gente chama de achura, né? Esses quadradinhos aqui, a gente tem textos, então a gente tem cotas, tem a própria folha. Então basicamente a gente tem que identificar tudo isso, tudo que eu vou desenhar, para que eu possa dividir o meu desenho da melhor maneira possível, de forma a manter uma organização e também para que futuramente, quando eu for consultar ou for mostrar para outra pessoa, todos esses elementos estejam bem distintos, né? Para que não confunda porta com parede, porta com janela, enfim. Então, identificando esses elementos, a gente vai iniciar aqui com o comando layer. O que é o comando layer? O layer, basicamente, ele é, comparando assim, uma escolha de lápis de cores antes de iniciar o meu desenho. Então, antes de iniciar, eu vou escolher quais são aí as minhas camadas, né? Ou quais são os meus lápis. Claro que é uma explicação bem simples, mas que pode servir de exemplo aí para quem tá tendo o primeiro contato. Então a gente dá aqui o comando LA. Então o AutoCAD eu posso tanto utilizar o mouse como ferramenta para iniciar um comando, quanto o meu teclado. É de suma recomendação tá iniciando com esses comandos. Por quê? Porque os comandos agilizam o processo de elaboração de um projeto. Então, basicamente, a gente vai digitar as letras LA e dar Enter. A gente vai perceber que entrou aqui, né, uma tela, nosso lado esquerdo, com essa configuração. Então, nós vamos estar iniciando um novo layer. A gente vê que o próprio AutoCAD ele vem com um layer 0, né? Então a gente vai criar aqui um layer, supor o lápis de cor que eu vou estar, a camada que eu vou estar utilizando para desenhar as minhas paredes. Paredes. Então esse é o nome do meu layer. Logo aqui do lado, a gente tem três elementos que são utilizados basicamente para aquilo que eu estava falando para vocês. Na hora de uma outra pessoa ou você mesmo estar olhando o seu desenho, ele pode estar aqui desligando, ocultando ou até mesmo travando a sua layer com o intuito de ninguém mexer nela. Mas não se detenham agora nesses comandos que a gente pode estar repassando futuramente. Depois a gente tem aqui a cor. Então essa comparação aí do lápis de cor pode ser muito válida, né? Então vou
meu desenho das paredes eu escolhi aqui ter a cor vermelha. Logo depois aqui da cor, eu tenho as line tapes, que são os tipos de linha. Eu vou deixar aqui basicamente a linha contínua também, né? Em alguns casos a gente usa outros tipos de linha, mas no momento a gente vai estar utilizando as linhas contínuas. Logo em sequência, a gente tem aqui a espessura da linha. Então vamos supor que eu quero deixar a minha parede com uma linha com a espessura mais grossa. Então eu venho aqui e seleciono a espessura da linha que eu quero deixar. Clico em OK. Aqui eu tenho uma transparência, né? Plot, enfim. Mas basicamente eu quero que vocês detenham aqui na cor, na espessura e no tipo de linha. Depois a gente pode estar explicando aqui quais são as outras opções num layer. Feito isso, eu clico aqui para iniciar um novo layer, né? Para estar iniciando aí os outros elementos. Então vamos agilizar aqui. Eu identifiquei que eu tenho parede, então vou criar a layer parede. Agora eu identifiquei que eu tenho porta, então eu vou iniciar uma layer porta com uma espessura um pouco menor. Dou OK. Depois janelas. Então vou escolher aqui a cor verde, deixando aqui a mesma espessura. Depois texto, deixando aqui a cor, vou escolher a cor azul escura. Depois Ashura, deixar esse azul mais claro. Depois vamos escolher aqui a nossa folha, vou deixar um cinza. Depois eu vou fazer as nossas cotas, deixar numa cor mais rosada, magenta. Então, basicamente, eu criei aqui os elementos que vão compor o meu desenho. Caso eu esqueça, identifique lá na frente que eu vou criar mais uma layer, é basicamente repetir o comando LA e tá criando aí as nossas layers. Então, como eu fiz a comparação aqui do lápis de cor, então cada lápis tem um nome, né? Cada layer tem um nome, cada layer tem uma cor, tem um tipo de linha e tem uma espessura. Os outros comandos, eles são com o intuito de representar, ou de ocultar, ou de imprimir ou deixar de imprimir, como que vai ser plotado no meu desenho. Mas as propriedades básicas são as cores, o tipo de linha e a espessura. Então, vamos começar aqui a desenhar as nossas paredes. Então, eu escolho aqui o comando layer, o tipo de layer parede. Clico aqui nesse Set Current e o meu layer parede já está selecionado. Então, basicamente, eu peguei um lápis de cor aí para estar desenhando a minha parede. Fecho, já está selecionado. Agora a gente vai estar desenhando, né, a nossa planta. Vamos começar com o comando Polyline. Né? Para aqueles que já conhecem, pode estar executando o line ou o comando de retângulo, mas eu escolho o Polyline porque, como a gente pode observar aqui no nosso desenho à esquerda, ela é uma figura que tem aqui, né, no lado do banheiro, ele tem uma dimensão menor. Então, com o comando Polyline, eu posso direcionar
as minhas linhas de forma que configure este formato. Mas fique livre, caso você já conheça, de estar executando aí algum outro comando. Qual que é o comando para estar executando a polyline? Então a gente digita P, L, pronto. Dou um Enter ou um espaço e ele já escolheu a polyline. A gente vai estar desenhando nossa planta em metros, tá? Então basicamente eu tenho que conversar com o programa que ele está dizendo para mim. Então aqui embaixo a gente pode ver que está escrito especifique o ponto inicial. Então vou clicar num ponto qualquer aqui, ponto inicial, e vou seguir o desenho aqui da esquerda. Então vou estar desenhando qualquer coisa só para mostrar o comando. Então se eu clicar em vários pontos em sequência, eu vejo que ele está seguindo aqui a linha continua, né, onde eu clico. Então esse é o comando polyline. Vou apagar e iniciar o desenho da maneira correta. Então digito aqui o comando polyline, clico no primeiro ponto e arrasto o meu mouse para a direita, começando aqui do extremo esquerdo superior do meu projeto da sala de estar. Então eu vejo que eu não consigo fazer 90 graus aqui, ou 0 graus exatamente. Se eu posso deixar meu mouse numa altura que não seja exatamente 0 graus. Então eu coloco uma configuração no AutoCAD, digito uma tecla de forma a que ele me permita apenas mover o mouse ou 0 graus, ou 90, ou 180, ou 270. Então basicamente ele não me permite estar desenhando linhas inclinadas, né? Então esse comando é o F8, que ele liga aí o ortogonal. Então liguei o ortogonal, você vê que ele trava aqui, ele não permite desenhar para cima, né? Uma linha inclinada. Só, como eu falei, 0 graus, 90, 180, 270. Então, sem mais delongas, vamos estar digitando aí. Cliquei no primeiro ponto, ele me pergunta qual que especifica o segundo ponto. Para especificar o segundo ponto, eu posso digitar o tamanho da minha linha. Então, no lado esquerdo aí eu identifico que é 6,85 metros. Então, eu digito 6,85. Dou OK. Vou ver que possivelmente na sua tela aí o desenho ficou bem pequeno. Mas eu dou um zoom aqui com o scroll do mouse para que ele aproxime o meu desenho, né? Beleza, 6,85. Agora eu vou descer 3,65. 3,65. Dou Enter. Vou para a esquerda, né? Agora eu vi aqui que eu esqueci uma cota, mas não tem problema. Eu consigo identificar qual que é essa distância que eu preciso. Basicamente eu subtraio 6,85 de 4,80 e eu tenho aí 2,5 de comprimento. Então 2,05. Dou um Enter. Agora eu vou descer 1,95. 1,95. Agora sim, 4,80 para a esquerda. E por fim, eu subo 5,60. Você vai perceber que se você está com o ortogonal ligado, ele vai automaticamente ligar o seu último ponto com o seu primeiro ponto. Dou OK, Enter, fechou. Então, já temos aí uma configuração básica das nossas paredes. Agora eu vou ensinar o comando aqui, comando offset. Ele basicamente desloca
o meu desenho para dentro ou para fora a uma determinada distância sem apagar o desenho original. Então vamos estar digitando aí no teclado O, espaço ou Enter. Aqui ele vai me perguntar qual é a distância que eu quero estar dando esse offset. Então eu vou identificar aqui que a espessura da minha parede é de 15 centímetros. Então eu vou digitar ponto 15, lembrando que a gente está desenhando em metros. Então ponto 15, dou OK. Ele vai me pedir, como eu falei, a gente tem que estar atento ao que o programa está conversando com a gente. Então vou dar OK. Ele me pede para selecionar o objeto que eu quero estar dando esse offset. Então eu seleciono, venho bem para dentro aqui. Então ele redesenhou a minha parede, né? Só que para dentro 15 centímetros. Então isso é muito útil aí, esse comando, para a gente estar desenhando a espessura dos elementos, enfim. Quando a gente tem uma referência de alguma coisa, é muito mais fácil. Feito isso, dou OK. Agora, pessoal, eu vou ter que desenhar essa parede aqui, ó, que ela é a parede que divide a sala do banheiro. Como que eu vou fazer isso? Bom, existem muitas maneiras, mas eu vou usar o mesmo comando offset para trazer essa linha daqui para essa parede, né? Para essa extremidade. Só que eu vou perceber que se eu fizer isso, ele vai trazer todo o meu desenho, inclusive essa parte aqui, esquerda superior. Então eu tenho que, agora que eu já desenhei as extremidades, eu tenho que separar, né, esses objetos aqui para que o comando offset seja mais fácil de estar executando. Então eu venho aqui num comando X, do espaço, e basicamente clico do canto inferior direito, selecionando aqui o meu desenho. Selecionado, dou um Enter, pronto, ele dividiu tudo aquilo que estava unido. Então, quando a gente usa o comando Polyline, ele une, né, todas as minhas linhas. Basicamente, agora eu tenho aqui tudo dividido. Agora você vai entender por que eu fiz isso. Quando eu vou dar o comando Offset e vou trazer 1,90 para a esquerda, então eu digito Offset 1,9, clico nessa linha e trago para cá. Então, apenas essa linha foi movimentada. Se eu deixasse unido, todo o objeto ele seria movimentado 1,90. Não é esse o intuito. Então, basicamente, esse foi o primeiro offset para desenhar a parede interna. Agora eu vou ter que desenhar a espessura da parede, a mesma coisa. Então, ponto 15, espessura da parede. Agora, vou estar desenhando essa parede da esquerda aqui, que divide, né? Aqui, imagino eu, o box do lavatório, né? A ducha do lavatório. Então, só que essa distância é de 1 metro. Então, especifico aqui 1 metro. E ele já movimentou. Então, comando offset eu posso ter duas maneiras. Ou eu especifico a distância e escolho o objeto, ou ou escolho o objeto e depois especifico a distância. Aí vai a critério de cada um. Não vou me deter aqui em muitos detalhes, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Agora eu vou desenhar a espessura dessa parede, ponto 15 novamente. E aí eu vou identificar que essa parede aqui, ela só tem 1 metro, né? Ela não vai até o final como eu desenhei aqui. Então eu venho aqui e dou um comando de 1 metro de offset para a direita. Bom, pessoal, para quem não está acostumado aí, eu recomendo que faça com muita calma, né? Para que aos poucos você vai adquirindo aí essa visão. Porque senão o desenho pode ficar meio poluído e você se perder, né? Como eu já tenho um hábito, fica um pouco mais fácil.
Como que eu faço para limpar essa poluição no meu desenho? Nossa, que bagunça, quanta linha aqui, não consigo identificar o que existe e o que não existe. Eu venho aqui no comando TR, digito no meu teclado TR, ele é um comando de corte, então ele vai cortar tudo aquilo que não faz parte do meu desenho que eu quero que efetivamente seja feito. Então eu dou o TR, Enter, mais um Enter, e aí eu seleciono o que eu quero que ele corte. Então o que aqui do lado esquerdo existe, eu vou manter, e o que não existe eu vou tirar. Então eu clico aqui, eu clico aqui, eu clico aqui, clico aqui, clico aqui, clico aqui, clico aqui. Então vou limpando aí, basicamente, o meu desenho. Então, beleza, olha só, criei a parede no meio, perfeito. Agora eu vou estar deixando os vãos, né, para incluir as minhas portas e janelas. Então, basicamente, eu vou fazer a mesma coisa. Vou dar offset, vou dar trim depois, vou cortar para deixar o vão aberto para eu vir com a minha porta e com a minha janela. Então, mais uma vez aí, offset. Vou identificar aqui que eu preciso deixar o que a gente chama de boneca, né? É uma distância aqui, geralmente de 5 centímetros, para que a porta seja colocada aí na parede de forma que tenha algum apoio. Então eu vou dar um offset, vou especificar a distância de 0,05 centímetros, né? 0,5 metros, que dá 5 centímetros. Dou Enter, clico aqui e vou trazer para cá. Vou fazer a mesma coisa para a porta do outro lado, para a gente agilizar aí. Beleza. Feito isso, basicamente, agora eu vou estender essa linha para que eu possa depois estar cortando, porque eu quero que haja uma linha aqui nesse trecho, assim como tem aqui no meu desenho. Então, eu vou estar dando o comando aí comando E. Primeiro tem que sair do comando, todo o comando para você sair você tem que dar ESC. Então vou dar o comando EX, extend. Vou dar duas vezes Enter. E vou clicar aqui do lado esquerdo, né? O lado esquerdo, que é onde eu quero que venha a linha, porque se eu for muito para o lado direito, ele vai estender no lado direito. Então eu venho aqui no lado esquerdo e beleza, já estendeu aqui. A mesma coisa eu vou fazer para essa outra porta. Feito isso, galera, eu vou dar um trim. Então, comando trim, duas vezes Enter. Clico aqui. Vocês veem que eu já cortei o que tinha em excesso. A mesma coisa desse lado. Fechou. Agora eu vou ter que dar a distância, que é efetivamente o vão entre a boneca e a parede, que é onde vai ser encaixada e chumbada a minha porta. Então eu venho aqui mais uma vez no comando offset, vocês vão perceber, pessoal, que o CAD ele é composto de muitos comandos, mas na hora de executar um projeto, você basicamente vai repetindo aquilo que você tem mais familiaridade, e basicamente é offset, é polyline, align, enfim, conforme você vai praticando, você vai percebendo aí quais são os comandos que mais se repetem. Então, especifico aqui a distância. Então, eu identifico que minha porta ela tem 80 centímetros. Então, 80 centímetros, ponto 80. Clico aqui, puxo para dentro, beleza, criei meu vão. A mesma coisa eu vou fazer para esse outro vão. Quando eu estou no comando e clico para ele, clico com o botão direito, ele repete o comando, inclusive a dimensão. Então eu não preciso ficar digitando novamente qual é a distância, né? Então ele já criou aqui esse vão
né, que eu queria. Deu o offset. Agora, pessoal, eu venho com o trim, saio do comando offset, venho com o trim, clico 2 vezes no Enter e corto aqui essas 2 linhas. Cortei. Basicamente, deixei todos os vãos já das portas. Olha que beleza, nosso desenho está ganhando forma. Feito isso, agora eu tenho que deixar os vãos da janela. Como que eu vou fazer para deixar o vão da janela? Mesma coisa, vou basicamente usar o comando offset. Nessa janela aqui da sala, eu não sei a distância que essa extremidade da janela tem da porta aqui, né, da entrada. Mas, de um modo geral, a janela é colocada no meio do ambiente, né? No caso da sala de estar, a gente vê aqui que no caso do banheiro, ele é colocado no extremo. Mas, de um modo geral, para ambientes que não sejam banheiro, eles são colocados no centro do ambiente. Então, eu vou dar um offset de 2,40, porque é o meio da minha janela onde ela vai estar. Então eu venho aqui, dou um offset 2,40, clico, tanto faz aqui ou aqui, né? Clico aqui nessa extremidade e vou ver que ele puxou exatamente no meio da minha parede. Agora eu sei que a janela ela tem 1,80, então eu vou puxar. Vou dar um offset de 0,90 para um lado e 0,90 para o outro. Só um detalhe para o pessoal que não está acostumado a desenhar ou ter contato com projetos. A primeira distância de um objeto geralmente é a largura e a segunda é a altura. Então eu tenho aqui 1,80 de largura por 1,40 de altura. Mesma coisa da porta. Eu tenho uma abertura de 80 centímetros e 2,10 de altura. Então, uma explicação básica aí para quem não está acostumado. Eu venho aqui, clico, né, dou um offset. Então, vou sair aqui para explicar de novo. Offset 1,80 dividido por 2 dá 90 centímetros. Então, tenho 90 centímetros para um lado, clico aqui e clico novamente, tenho 90 centímetros para o outro lado. Saio do comando, dou um ESC e venho no comando trim. Então, trim, espaço novamente e excluo aqui, né, as linhas e bem como essas outras aqui do meio. Tem algumas linhas, como essa, quando ela não tem conexão com nenhuma outra, ela basicamente não tem como você dar trim. Então você vem aqui, seleciona essa linha e dá um delete. Então, basicamente eu já criei aqui o vão da minha janela. Vou fazer a mesma coisa para essa outra janela. Então vou criar um vão para colocar a minha janela aqui. Eu sei que ela tem 1,20. Então eu vou utilizar do conceito aqui de 5 centímetros, a mesma coisa que eu fiz para a porta, para estar colocando essa janela de 1,20. Então aqui a gente vê que ela tem 1,20, 60 de altura e pé direito de 1,50. Por que 1,50? Para ficar numa altura aí que a pessoa que estiver utilizando o banheiro não seja, não tenha sua privacidade afetada, né? Então, basicamente a gente vai criar aqui um offset, dou uma distância de 5 centímetros, ok, puxo para o lado direito e agora já vou clicar aqui em sequência e vou dar 1,20 de distância. Então ele já criou as minhas 2 linhas aqui, que vai ser referência.
Agora eu vou dar o comando extend, clicar 2 vezes no Enter, clicar aqui, e ele já criou aqui a minha referência. Agora eu venho no comando trim, excluo, e aqui é a mesma coisa. Então agora, galera, os meus vãos, eles já foram criados aí, né? Então eu posso estar colocando aí os meus outros elementos. Eu peço desculpa aí por estar indo rápido, mas o intuito da aula em si é ensinar para basicamente você ter uma noção, mas futuramente, é claro, a gente pode estar aperfeiçoando aí, caso você tenha alguma dúvida, pode estar me perguntando que eu vou estar dando um jeito de estar resolvendo o seu problema. Mas, como eu falei, aqui é basicamente para ter uma noção muito básica. Então, eu criei todos os vãos, agora eu vou criar a porta. Eu venho aqui no comando Layer para escolher o meu lápis, a minha layer, né? Que diz a respeito das portas. Eu posso tanto digitar o LA, quanto vir aqui nessa aba e tá selecionando aqui a layer porta. Então aqui ele já selecionou a layer porta. Então já estou com a layer selecionada. Vou dar um ESC aqui, que ele está num comando, no trim ainda. Dou um ESC e saio do comando. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com as portas, com as paredes. Eu vou desenhar a minha porta. Então não tem nada de diferente aí no que diz respeito à execução do polyline. Então eu venho aqui no PL, dou um Enter, especifico o primeiro ponto. A minha porta ela tem 80 centímetros, então eu vou dar 0,8 para dentro. Geralmente a espessura das portas varia, vou colocar aqui 3 centímetros, que é a espessura da minha folha, né? Quanto que a folha da porta vai ter. Então é 0,03. Você vai ver que ele criou aí, né? Com o comando 8 ligado, eu posso tanto colocar 0,8, quanto vir aqui próximo do ponto de origem, subir para ele manter ortogonal e dar a distância exata aí. E finalmente seleciono aqui o ponto final, dou Enter, criei aí a folha da minha porta. Só que agora eu vou estar criando um arco, que é um comando novo aí, para indicar essa abertura da minha porta, que é representada aqui no meu desenho. Então, basicamente, eu posso digitar o comando ou vir aqui, né, nessa aba e escolher essa opção arco. Nesse comando arco, eu tenho várias opções de estar desenhando o arco. Geralmente, né, eu seleciono 3 pontos ou o ponto inicial, ponto central, ponto final. Eu vou estar utilizando esse 3 pontos mesmo, que é a primeira opção que coloca aqui. Então, colocando isso, né, eu vou estar indicando o ponto inicial do meu arco. Então eu vou clicar aqui, né, o ponto final do meu arco. Ponto inicial do meu arco. Então eu vou clicar aqui, que vai ser onde o meu arco vai efetivamente passar. Vou clicar nessa parte, que é o início, né, da folha da porta, e vou estar clicando aqui na segunda extremidade. Criei aí a porta, né?
Desculpa aí a confusão no comando arco, mas basicamente, pessoal, com treino você vai conseguir desenhar aqui os arcos que são necessários aí. Mas basicamente no desenho de planta, os arcos necessários ou é uma extremidade regular ou ela é uma porta para indicar a abertura de uma porta. Então esses 3 pontos atendem a necessidade. Ponto inicial do arco, ponto intermediário do arco e ponto final do arco. Eu tendo 3 pontos eu consigo desenhar o arco da maneira que eu quiser. Desenhei o arco, agora pessoal, eu vou fazer um comando, 2 comandos na verdade. Comando copy, eu vou copiar essa porta para não estar desenhando novamente a porta aqui em cima. E o comando mirror, por que o comando mirror? O comando mirror é o comando espelho, ele vai espelhar a minha porta para o outro lado. Por quê? Porque eu vejo aqui no meu desenho no lado esquerdo que a minha porta está representada, né, com a abertura para o lado esquerdo, enquanto aqui ela está com a abertura para o lado direito. Então, vamos para o comando copy. O comando copy, ele vai copiar, né, então é o comando cp, ele pede para eu selecionar os objetos. É importante você fazer a seleção aqui, tanto da folha quanto do arco. Selecionei o objeto, dou Enter. Agora ele vai perguntar para mim qual que é o ponto base. Qual que é o ponto base no meu desenho? Ou seja, qual que é o ponto de referência que na hora de eu copiar eu quero que ele se mova para o outro lugar. Eu vou escolher aqui bem a extremidade da boneca. Então, pronto. Consegui aí efetivamente copiar. Estou com um Orto ligado, vou digitar F9 e vou ver que eu consigo aqui mover a minha porta. Mas se eu colocar aqui na boneca, ela vai estar para o lado errado. Você vai ver que não tá casando. Então eu vou soltar ele aqui. Vou sair do comando, né? Soltar, para soltar você só clica e aí ele já solta aí a porta copiada. Então ele copiou, manteve a outra lá, estou com outra porta aqui. Então não precisei desenhar novamente. Feito isso, pessoal, agora eu vou dar o comando mirror. MI. Enter. Vou selecionar o objeto. Vou dar Enter de novo. Ele vai novamente me perguntar o ponto de mirror. Ou seja, o ponto que eu quero espelhar. Vou clicar aqui nesse extremo esquerdo novamente. E vou ver que eu consigo girar a minha porta em 360 graus. Então eu vou, como eu sei que a abertura aqui é para o lado direito, eu vou clicar aqui nessa extremidade. Ele vai me perguntar se eu quero que apague o outro objeto. Eu vou dizer que sim, porque eu não vou usar porta em lugar nenhum mais. Então, feito isso, agora eu vou dar um comando move para mover essa porta para aquele lugar. Comando move, você aperta M, seleciona o objeto, dá Enter novamente, seleciona o ponto que você quer usar como referência e clica ali onde é a extremidade da boneca. Pronto, pessoal. Aí as minhas portas já estão desenhadas, tá? Vamos lá para agilizar aí porque a aula tá ficando longa. São muitos comandos para você ter uma noção e ainda falta a parte do bin, né? Então, vamos dar continuidade aí. Feito isso, agora eu vou dar um polyline para criar as minhas janelas. Basicamente é a mesma coisa, né? Comando polyline. Eu vou clicar aqui nas minhas layers e vou escolher as janelas. Pronto, escolhi o lápis de cor janela, escolhi as layers, a layer, né, a camada janela. Feito isso, agora eu vou dar um PL, Polyline. Quais são os vãos da minha janela? Opa, tem um vão aqui, clico aqui, agora vou ligar o Orto novamente, né? Vou ver que deu certinho, 1,80, desço 15 centímetros, desço e finalizo a minha polyline. Dou um Enter.
Agora, pessoal, eu vou explodir novamente porque eu vou ter que representar a minha janela com essas aberturas aqui, né? Essas três linhas e também aqui essa espessura que me diz qual que é essa boneca aí, entre aspas, da porta da janela que vai ter para chumbar na parede. Então eu vou dar um explode porque eu vou ter que dar vários comandos offset. X, vou explodir. Vamos mostrar aqui. Ó, tá vendo? Ele está unido. Se eu dar um offset, vou dar um enter aqui, vou dar um .003. Você vai ver que ele deu aqui, ó. Coloquei uma distância pequena, porque como o objeto é pequeno, para você ver que ele movimentou tudo, entendeu? Então por isso que eu tenho que dar o explode. Vou clicar no de dentro, vou excluir, e agora eu vou X, espaço ou Enter, seleciono o objeto, dou Enter novamente, pronto, já explodiu, agora ele está separado, certo? Vou dar o Offset, Enter. Qual que é a espessura? Eu vejo que eu tenho três linhas para serem três camadas, né, para ser representado. Se a minha espessura da parede é 15 centímetros, para manter aí a simetria, eu vou deixar 5 centímetros de cada lado. Então, ponto 0,5, né? Ponto 0,5 o meu offset. A mesma coisa, posso repetir aqui, ponto 0,5. Pronto, pessoal. Já desenhei aí a minha janela. Então, o nosso desenho está ganhando forma. Feito isso, vou fazer a mesma coisa para outra janela. Então, comando Polyline. Clico aqui, clico aqui, clico aqui. E finalmente, pronto. Explode. Espaço. Feito. Agora consigo estar desenhando as minhas espessuras. Vou dar o comando offset de ponto 0,5. Pronto, galera. Eu esqueci aqui de desenhar essa espessurazinha que eu falei para vocês. Mas basicamente é a mesma coisa. Eu vou dar um offset. Em vez de ser 5 centímetros, eu vou jogar 0,03 centímetros. Um pouco menor. A mesma coisa aqui, aproveitando a distância do comando, manter aí. Agora eu preciso estar limpando aqui com o comando trim para o meu desenho não ficar com essas linhas se cruzando. Saio do comando offset, do trim, espaço, espaço, limpo aqui, clicando. Pronto, efetivamente. Basicamente, as partes do meu desenho já estão criadas. Agora eu preciso representar cada um desses elementos da maneira correta, né? Quais são as distâncias, o que, as achuras. Então, basicamente, pessoal, eu vou estar desenhando as informações do meu projeto, né? Para isso eu vou estar utilizando uma nova layer. A primeira layer que eu vou utilizar é a layer texto, né? Muito importante prestar atenção aqui nessa parte que pode dar um pouco de confusão, que aí já entra em algumas configurações de escala, enfim. Vamos lá. Selecionado o layer texto, eu vou especificar qual vai ser o meu o tipo de texto que eu vou estar criando. Então vamos lá. Primeiro eu vou clicar aqui nesse Annotation e vou ver que para o texto eu tenho esse Text Style. Então eu posso clicar aqui ou digitar ST e dar Enter. Olha só, abriu uma janela de configuração. Eu vou criar um novo estilo de texto. Vou colocar aqui
meu estilo. Perfeito, meu estilo. Ok. Aqui eu tenho a opção de escolher uma fonte. Então, vou escolher a fonte aqui. Geralmente se usa em projetos Roman, né? Posso deixar ela inclinada, mas como no meu projeto aqui não está inclinado, vou deixar assim mesmo. Não vou me preocupar agora com tamanho e nem com questão de escala, tá? Para não tá atrasando aí ou até mesmo dificultando o aprendizado. Então, basicamente, eu vou aplicar Set Current, ou seja, torná-lo o estilo corrente, e vou fechar. Pronto. Criei aí um estilo de texto chamado meu estilo. Agora, pessoal, eu vou aqui no text, né? Ou eu digito, né? T e vou agora especificar o ponto que eu quero colocando esse meu texto. Vocês vão ver que vai aparecer um tamanho de texto muito grande, mas não se preocupe por agora, tá? Vou clicar, vou abrir aqui, como se fosse uma caixa de texto, né? Comparando com o Word. Beleza, cliquei. Nossa, que letra gigante. Não se preocupa com isso. Agora, não se preocupe com isso. Vamos digitar. Sala de estar. Ah, como que eu sei que é 23,85 metros quadrados? Eu ainda vou explicar para vocês o comando área, mas para adiantar aqui, eu já vou digitar essa área aqui, porque eu sei que está correta. Feito isso, eu clico do lado de fora do meu desenho, vou ver que, nossa senhora, a letra ficou imensa. Não se preocupe com isso. Agora, pessoal, eu vou dar o comando MO. Ele vai abrir a tabela aqui de propriedades. Uma vez que eu seleciono meu texto, eu vou conseguir identificar aqui alguns parâmetros do meu texto, inclusive o tamanho do texto. Então, uma vez que eu desenhei e digito MO, aqui eu tenho todos os parâmetros do texto. Eu consigo diminuir, ele está muito grande. Então eu vou diminuindo até eu identificar qual vai ser o tamanho ideal. Vou digitar aqui ponto 2, por exemplo. Como ele está muito grande, vou diminuir bastante. Ponto 2. Olha só. Já deu o tamanho esperado, né? Um tamanho razoável para o meu texto. Tem outras configurações aqui, como por exemplo, onde que eu quero deixar? Vou deixar ele bem no centro. Se eu quero deixar ele, o texto na horizontal, na vertical, enfim. Basicamente, você com a tabela de propriedades aberta, você consegue modificar as propriedades. Então, eu recomendo aí para fins de aprendizado estar utilizando inicialmente esse comando aí, MO, que abre as propriedades do meu texto. Feito isso, eu consigo aqui mover o meu texto para onde eu quiser. Tá feito? Então vou fechar aqui por agora, mas a gente vai, fechar o desenho não. Fechar aqui a tela de propriedades. Agora aqui eu vou desligar o comando Word, vou selecionar o meu texto, vou movê-lo aqui num local aqui que fique razoável para mim. Tá ótimo. Como que eu sei que aqui tem 23,85 metros quadrados? Caramba, como que ele sabe que tem essa distância? Então eu vou abrir aqui, maximizar. Vai aqui no AutoCAD de vocês, com certeza vai aparecer aqui,
esse comando aqui de medir. Então aqui, clicando, eu vou ver que tem vários tipos de medidas que eu posso fazer. Uma delas é a área. Clicando na área, agora eu vou clicar nos extremos do meu ambiente. Tem que ser exatamente no extremo, porque senão ele pode dar uma área errada. Então, clica aí certinho. E agora eu dou um Enter e vejo que tem 23,85 metros quadrados. Então tá certo a minha área aí. Ou então eu posso tranquilamente colocar essa informação para vocês. Vou colocar aqui novamente do lado. Tudo que tiver texto, eu vou fazer a mesma coisa. Mas para agilizar, eu vou copiar e onde tiver o texto com um tamanho menor, eu vou diminuir na minha escala. Então, para agilizar aí, comando copy, seleciono o meu texto, dou Enter, seleciono um ponto qualquer aqui, que depois eu consigo movimentar. Então eu vejo que tem um texto aqui na porta, eu vejo que tem um texto aqui no banheiro, eu vejo que tem um texto aqui na outra porta, eu vejo que tem um texto aqui na janela, eu vejo que tem um texto aqui embaixo, finalizando aí a minha linha de texto, tá? Então, basicamente, pessoal, eu copiei o mesmo texto e agora eu vou ajustá-lo conforme a minha necessidade. A primeira coisa que eu vou mudar vai ser o texto efetivamente. Então, porta 02, dou um Enter, 0,8 por 2,10. Dou OK, clico aqui fora. Como está muito grande, então eu vou dar lá o comando MO, propriedade, vou mover um pouco aqui e vou diminuir um pouco mais, né? Nossa, ele tá tipo, sei lá, 0,75. Olha só, tamanho ok aí para estar com esse texto para mim. Então, basicamente é isso. Feito isso, agora eu já vi que a outra porta vai ter um tamanho parecido. Então, eu vou excluir esses daqui, que são tamanhos grandes. Vou manter apenas esse, que é a indicação aqui, que é o banheiro WC01. Acho que eu coloquei minúsculo. Feito isso, coloco aqui no centro do banheiro, mais ou menos, e dou OK. Agora as outras janelas e portas, vou copiar esse que eu já coloquei aqui, vou clicar, vou trazer para cá, vou trazer para cá e vou trazer para cá. Basicamente, vou só alterar aqui porta 01, aqui não é porta, aqui é janela, então eu vou colocar J 180 por 1,40. E finalmente a janela. A janela eu vou colocar aqui janela 02, dou um Enter, 1,20 por 0,60. Vou ver que essa parte aqui está subscrita, né? Então venho aqui nessa aba e assim como no Word coloco underline, dou um novo Enter e finalmente escrevo P igual a 1,50, pé direito igual a 1,50. Só que esse aqui, pessoal, você vai ver que ele está inclinado. Então, na barra de propriedades, eu posso fazer uma rotação aqui.
de forma a manter o meu texto nessa configuração, apenas movimentando. Então vou colocar aqui 90 graus e efetivamente ele só mudou aqui a direção dele. Então perfeito, atendeu aqui a minha necessidade. Vou estar aproximando um pouco mais aqui. Se eu tiver com o comando 8 ligado. Aí. Tá bom, tá próximo. Ainda não estou satisfeito aqui. Aí. Aê, finalmente. Pronto. Todas as janelas, todas as portas estão identificadas. Agora só falta um aqui, que é essa altura dessa parede. Como que eu vou fazer isso, pessoal? Então, finalmente aí vamos colocar a indicação da anotação dessa altura de 2 metros. Então, basicamente, eu venho aqui na aba Annotate, Multiletter, clico especificando meu ponto, arrasto e digito o meu texto, altura, Alt 2,00. Clico fora, vou ver que ele ficou com aquele mesmo problema. Então eu ajusto aqui a altura para ponto 20. Vou ver que ficou um pouco grande ainda. Então ponto 15. Tá ótimo. E aí, pessoal, vocês vão ver que ele tá uma distância muito grande aqui da indicação. Então eu venho aqui nessa opção Leading Gap e ponho uma distância de mínima aí de 0,1 e aí ele já aproximou meu texto. Então aqui eu consigo movimentar essa estrutura, perfeito, ficou aí conforme tá no nosso exemplo. Então, para terminar agora, né, essa parte, vamos colocar as cotas e a achura. As cotas, pessoal, para colocar as cotas, a gente vai selecionar aqui o lápis, a layer cota. Vou dar o comando dimension e por agora eu vou ver que a cota não tá da maneira que eu quero que sejam com esses traços oblíquos e tá num tamanho absurdo. Então isso eu não consigo mudar na aba de propriedades. Então eu vou ter que modificar as minhas cotas. Mas isso também é simples. Então eu venho aqui no Annotation, vou selecionar Dimension Style e vou criar um novo modelo. Vou colocar meu estilo de cota. Dou um continue, pronto. O que eu preciso aqui agora nesse momento? Eu identifiquei que as cotas externas, ela tem esses traços indicando de onde vem. Já as cotas internas, que é o que geralmente acontece, elas vêm internas e não tem a indicação com essas linhas. Então vou criar um estilo externo e um estilo interno. Esse primeiro estilo interno, que é o que eu vou criar sem linhas, é para mostrar aqui para vocês que tem como eu tirar essas linhas marcando essas opções aqui. Então, efetivamente, ele fica aí sem as linhas, tá ok? Bom, aí tem aqui a opção de símbolos, tenho aí o meu texto, né? As opções de texto.
não vou me deter nessa opção. Aqui, pessoal, tem a minha escala. Como tá grande, vou colocar ali mais ou menos o tamanho, né, das cotas internas, sei lá, 1.10. Se eu ver que não ficou bom, eu posso tá aí mudando. Aqui ele tem a supressão de zeros. Eu vou desmarcar essa opção, tá bom? Vou desmarcar essa opção aqui, supressão de zeros, tá ok? A precisão aqui para duas casas de decimais, tá? Vou desmarcar essa opção aqui também. Bom, basicamente essas são as configurações que a gente vai estar utilizando aí na nossa cota, tá? Aqui, pessoal, eu vou colocar essa opção de desenhar uma caixa em torno do texto, principalmente por conta da achura que vai vir aqui dentro, para ela fechar e não interferir na minha leitura. Então eu seleciono essa opção. Então, repassando aqui, né, basicamente eu tirei essas opções. No comando texto eu selecionei essa opção de desenhar uma caixa em volta. Na escala eu diminuí a escala e finalmente tirei a supressão de zero. Dou um OK, set current e close. Finalmente, vem aqui na opção de dimension, vou selecionar o ponto inicial, o ponto final e vou ver que criou aqui a minha cota. Olha que beleza. E vou fazendo isso, mantendo o comando, vou fazendo todas as paredes, sem me preocupar por agora em tamanho da cota e nem aonde ela está posicionada, porque depois eu consigo mover, fazendo aqui todas as cotas, selecionando certinho o ponto, para depois configurar tudo de uma só vez. Vocês vão vendo que o meu desenho está batendo aí todas as cotas, né, conforme o que era já previsto por conta do meu desenho, tá bom? Então, finalmente, todas as cotas internas aí efetivamente estão dentro. Eu vi que a escala aqui tá boa, só que só essa parede interna aqui, ela deu um tamanho um pouco maior. Então, eu vou mudar, diminuir um pouco mais. Eu vou repetir aqui o meu comando, só que agora eu venho aqui em Modify, no meu estilo, um fit, vou diminuir aqui para 0.70 e dou OK. Vamos ver se vai ficar num tamanho bom. Opa, eu acho que eu coloquei algum número errado ali. 0.70 não, 0.07, verdade. 0.07, então Modify 0.07. OK, close, pronto. Acho que agora dá para eu mover aqui. Para eu mover, eu simplesmente seleciono, movo aqui mais próximo do centro ou afastado aqui da porta nesse caso, e vou colocando aqui efetivamente as minhas cotas aonde ela se posicionar melhor, a fim de ter uma leitura mais fácil. Então todas as cotas internas estão aí criadas, tá? Agora, para criar a cota externa, a mesma coisa, só que aí eu vou criar uma nova, vou basear no meu estilo, só que aí eu vou colocar aqui meu estilo externo, dou um OK. Basicamente eu só vou desmarcar essas opções aqui e também a parte aqui de desenhar em volta. Vou colocar
uma escala um pouco maior no lado externo, sem problema algum. Dou OK, close, a mesma coisa, clico aqui e vejo que a minha cota está criada. Um detalhe, esqueci de mudar aqui o meu desenho, então venho aqui novamente, Modify, em Symbols eu escolho aqui a opção Oblique, ele automaticamente já muda a segunda, você vê aqui no exemplo que ele mudou também. Dou um OK, close, efetivamente mudou aqui as minhas cotas. Cliquei aqui, Dimension, segundo Dimension, OK, mais uma vez. Agora, como eu esqueci ali de criar aquela outra cota, eu tenho uma opção aqui, pessoal, no Annotative, de ser contínuo. Então ele continua da onde eu criei essa minha última cota. Pronto, ponto 2.05. E aí, por fim, saio do comando, né? Como eu vou para uma cota horizontal, eu tenho que criar aqui uma nova cota. Venho para a opção contínua. Finalmente, desenho concluído com sucesso, pessoal, tá? Só falta agora a nossa Ashura e aí a gente vai para impressão, tá bom? Vamos lá agilizar aqui. A Ashura, basicamente, eu venho na minha layer Ashura, seleciono ela, digito H. Ele vai pedir para eu selecionar um ponto interno, tá? Então, como eu quero achurar o banheiro, eu vou clicar aqui internamente ao banheiro. Por que, pessoal, que ele pede para eu selecionar um ponto interno? Porque eu tenho que selecionar um ponto que esteja fechado, um ambiente fechado. Então, aqui o banheiro, ele é um ambiente fechado, assim como é a sala de estar. Mas como eu não quero achurar a sala de estar, eu vou selecionar aqui o banheiro. Cliquei no banheiro, possivelmente seu computador aí vai dar uma leve travada, ou não, depende aí da sua placa de vídeo. Cliquei aqui no estilo de Ashura que eu criei. Porém, pessoal, eu vou ver que o ângulo e a escala tá fora, né? Porque criei a Ashura, só que só tá com um risquinho aqui. Então eu vou clicar na opção escala, vou criar aqui, não sei, ponto 20. Olha só, já diminuiu bastante. Vou clicar aqui no ponto 10. Olha só, melhorou. Ponto 0,7. Olha só, ficou perfeito. Para ficar na rotação certa, vou rodar aqui 45 graus. Ok, pessoal, perfeito. Posso sair do comando Ashura, que aí ficou efetivamente bem desenhado, bem especificado aqui a Ashura. Basicamente, pessoal, é muita informação, tá? Eu tive que fazer esse vídeo com esse intuito profissional, né? Para um processo seletivo, mas efetivamente vocês podem estar mandando aí suas dúvidas. Enfim, o AutoCAD é uma ferramenta de repetição que a gente tem que praticar bastante, mas são comandos simples, comandos rápidos, que nada mais é do que uma ferramenta para facilitar o seu desenho aí, tá? Espero que vocês continuem estudando. Vamos criar aqui a nossa página de impressão. Inicialmente, pessoal, a gente vê aqui embaixo que a gente tem um modelo, tem um layout, tem dois layouts, na verdade. Então, o layout, ele é a minha página ali de referência para impressão. Vou ver aqui que no layout 2 já está aparecendo o meu desenho. Mas eu preciso configurar essa página. Qual que vai ser o tamanho, que cor que vai sair o meu desenho, se eu vou manter as cores originais, se eu vou passar para preto e branco. Vocês vão ver que são configurações bem simples mesmo, tá bom?
Então, eu vou estar excluindo, tá? Deletando essa daqui, para estar elaborando um novo layout aqui. Então, eu vou excluir tudo, tá? Mesmo assim, eu vejo que esse aqui é o meu papel. Primeiro que eu não sei o tamanho dele, tá? Só que ele tem umas margens aqui e eu não sei se essas são as margens que eu quero deixar no meu desenho. Então, pessoal, eu vou manter um padrão de folha A4, tá? Padrão de folha A4, ele tem 297 milímetros por 2,10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar uma folha e vou criar um grupo para essa folha. E toda vez que eu for usar, essa folha ela já vai estar como opção para eu incluir na minha impressão. E isso vai facilitar e muito o trabalho. Então, se você tem a referência de folha, você sabe o tamanho da folha, A4, A3, A2, A1, A0, enfim, você sabe o tamanho? A minha sugestão é você criar um tamanho de folha para que efetivamente você não perca tempo configurando, tá? Então eu tenho aqui uma folha que eu imprimi, tá vendo? Eu desenhei essa folha na verdade. Então é muito simples, pessoal. É basicamente dois retângulos com a legenda aqui embaixo, tá? Então eu vou criar esse novo desenho. Então eu clico aqui na abinha, novo desenho, vou dar um retângulo, hack, tá? Vou clicar aqui, o novo comando hack, vocês vão ver que eu preciso digitar arroba para eu dar as duas dimensões. E as dimensões são separadas por ponto, né, entre as unidades decimais e a dimensão da largura para a dimensão da altura, eu dou uma vírgula e ele muda, né, a minha referência. Então eu vou colocar aqui 297,210. Dou um OK. Pronto, pessoal. Olha aí a minha folha bonitinha desenhada. Agora eu vou explodir isso porque as minhas margens são diferentes em cada canto. Mas como tanto a superior, a direita e a inferior são iguais, eu vou dar um offset antes de dar o explode e vou especificar a distância aqui, como estou desenhando agora em milímetros. Lembrando que o meu projeto é em metros, mas a folha é em milímetros, tá, pessoal? Estou desenhando em milímetros. Então eu vou desenhar aqui ponto 1 centímetro. 1 centímetro igual a 10 milímetros. Dou OK. Puxo o meu desenho para cá. Efetivamente eu desenhei minha margem. Só que a minha margem do lado esquerdo ela é um pouco maior. Ela não segue essa regra de 1 centímetro. Geralmente quando você vai encadernar, essa margem é maior para que na hora de encadernar você não tenha problemas aí com parte do desenho que fica escondida. Então você deixa uma aba maior para você encadernar. Isso também acontece com caderno, enfim. Bom, explode, X, seleciono o objeto, Enter, já explodiu. Vou excluir essa parte, dou um del e vou dar um offset de 15 centímetros. 15 centímetros não, vou dar de 2 centímetros, 20 milímetros. Pronto. Dou um trim. Ok, fechou. Minha folha bonitinha, desenhada. Vou dar um offset aqui para estar desenhando aí a minha legenda, tá? Vou dar um de uns 44 centímetros. Dou um OK. Pronto, pessoal. Minha legenda aí criada, tá? Isso daqui você pode desenhar da maneira que você quiser, da maneira que você trabalhar aí no seu consultório, enfim. Mas eu desenhei assim
de forma para ser o mais rápido possível. Vou escrever um texto aqui. Eu não estou me preocupando agora, pessoal, com um layer. Estou desenhando tudo no zero, porque vocês vão ver daqui a pouco eu vou criar um bloco dessa folha, tá? Então vou escrever aqui, assim como tá ali, Gabriel. Beleza, pessoal? Desenhei Gabriel. Na aba aqui, propriedades, eu vou escolher aqui o tamanho do meu texto. Como eu sei que tem 4 centímetros ali, vou colocar 30 aqui. Vou colocar 30 aqui e para dar o tamanho exato da minha folha. Então, feito isso, eu vou centralizar agora e finalmente vou colocar aqui meu texto onde eu quiser. Feito isso, eu vou selecionar o meu objeto, vou clicar W, vou criar um bloco desse objeto para usar como referência para minha folha. Aqui ele vai pedir para mim um pick point, então eu vou clicar no pick point, cliquei, Object, seleciono o objeto, Enter. Aqui eu vou escolher onde eu vou salvar a minha folha. Vou salvar aqui no meu pendrive, folha de A4. Pronto. A minha folha agora ela é um bloco. Esqueci de colocar aqui como sendo sem unidade. Então vou salvar novamente aqui como sendo um bloco sem unidade. Feito isso, eu posso... Bom, uma vez criado o bloco, agora a gente vai configurar a nossa folha de impressão. Vou clicar aqui na impressora, Plot. Eu vou ver que a minha folha ela tem muitas perdas. Como eu já desenhei no meu bloco uma folha considerando todas as margens, eu vou aqui na opção de propriedades e vou customizar a minha página, ou seja, eu vou criar uma nova folha respeitando aí os requisitos que eu quero adotar. Então vamos lá, vou colocar aqui, vou excluir essas que eu já criei, para que quem estiver iniciando aí do zero consiga fazer também. Então vem aqui, voltando em Custom Papers, adiciono, clico nessa opção e eu vou usar uma referência aqui de A4, de forma que eu não precise estar configurando o tamanho dela. Então eu venho aqui em ISO A4, avança, essas são as dimensões de 1 a 4, conforme eu desenhei lá também no meu bloco. Só que aqui eu vou colocar 0 de perdas, para que a minha folha não tenha perda alguma. Avanço, vou colocar aqui um nome, A4 sem perdas, avançar, concluir. Feito isso, eu salvo, eu dou OK, e aqui na opção Paper Size, eu vou colocar a folha que eu criei, A4 sem perdas. Aqui na representação você vai ver que ela não está considerando perda alguma. Perfeito. Eu mantenho as outras configurações aqui, porque questão de escala eu vou arrumar daqui a pouco. Dou um Apply to Layout e fecho. Pronto, olha aí minha folha agora desconsiderando as perdas. Agora simplesmente, como eu já tenho um bloco, eu dou um comando I, Insert, vou procurar aqui a minha folha que eu criei. Então, folha de A4, que foi o que eu desenhei, dou um Open, OK.
Olha aí a minha folha desenhada exatamente nas mesmas dimensões da minha A4. Então eu já me despreocupei aí com o desenho da folha em si. Vou selecionar esse bloco e vou colocar aqui no layer folha para diferenciar do meu resto do desenho. Feito isso, a minha folha já está configurada. Eu vou criar uma viewport, que é o comando mv. Vou clicar no extremo superior esquerdo, vou arrastar até aqui e vou ver que o meu desenho já foi importado, né, para minha folha de impressão. Bom, pessoal, agora a gente precisa arrumar a escala. Como que nós fazemos para arrumar a escala? Quando eu clico na extremidade da minha viewport, eu vou ver que aqui embaixo está aparecendo a escala real que foi utilizada automaticamente pelo AutoCAD para que o meu desenho coubesse na folha. Mas eu não quero essa escala, porque essa é uma escala que não vai ajudar muito se alguém quiser conferir os tamanhos, enfim. Então eu vou ter que clicar aqui e customizar a minha escala. Customizar. Eu vou adicionar uma nova escala. Eu vou clicar aqui na 1:50. Vamos ver se a 1:50 vai atender as minhas necessidades. As propriedades da unidade do papel, aqui a gente vai digitar 1000. Por quê? Porque está em milímetros e o meu desenho está em metros. Então, como um metro tem 1000 milímetros, então a minha unidade de papel é 1000. A minha unidade de desenho eu vou colocar 50, que foi o que eu selecionei ali. Dou um OK. Ele vai dizer que já existe, então eu não vou redefinir aqui, eu vou colocar um novo nome para ele não trocar. Dou OK. Bom, uma vez que eu criei as cotas, as minhas escalas, eu vou selecionar aqui a escala que eu criei e pronto. Meu desenho agora está dentro da escala no tamanho da folha que eu quero. Perfeito. Folha configurada, desenho na escala. É simplesmente imprimir. Clico na opção imprimir. Já está configurado aqui DWG to PDF. Eu vou explicar aqui para vocês uma coisa que tem de diferente no AutoCAD. Como eu criei as minhas layers, cada uma em uma cor, na hora de imprimir eu posso escolher manter essas cores ou deixar tudo preto e branco, ou deixar numa escala de cinza, ou mudar uma cor que é azul, mandar imprimir em amarelo, enfim. O AutoCAD me dá essa opção. Mas para esse vídeo eu vou estar explicando essa opção aqui, ACAD CTB, que é justamente quando eu troco as cores do meu layer que eu criei lá atrás. Por isso é importante na hora de criar o layer você escolher uma cor que esteja num número conhecido e aí você escolhe que cor que essa layer vai sair. Então a minha parede está na cor 1, que é a cor vermelha. Eu vou escolher aqui para ela sair preta. As minhas portas, elas estão em amarelo. Então eu vou escolher para sair uma cor mais laranja. Ou eu posso deixar em preto também. Ou enfim, aí fica a seu critério. Mas, de um modo geral, você pode estar configurando aí conforme a sua impressora ou conforme a sua necessidade. Basicamente,
você configurou aqui cada cor, em qual cor que ela vai sair na sua impressão, você salva e você pode prever como vai sair sua impressão. Então, aqui eu basicamente só mudei a cor da parede, deixei ela preta, mantive a cor das cotas, troquei aqui a cor do texto que estava em azul, deixei em preto, enfim, aí fica a seu critério. Você pode configurar para o magenta sair preto também, mas o mais difícil, que era configurar o tamanho da folha e a escala, ela já está configurada, tá? Essa opção aqui de plot, você simplesmente vai dizer qual cor vai sair na sua impressão. Você escolhe a cor do layer e aqui do lado direito você escolhe a cor da impressão. Feito isso, você pode efetivamente mandar imprimir, dar OK. Vou salvar aqui no meu pendrive. Aula 1. Salvou. Tá aí, pessoal, o meu desenho, né, configurado, efetivamente impresso. Uma coisa interessante também é você não incluir a viewport na impressão. A gente pode estar arrumando isso aqui também. Como aqui está no comando Ashura, eu vou criar uma nova layer. Vou criar uma nova layer para viewport. Vou colocar aqui VP. Vou manter essas especificações. E vou simplesmente selecionar ela aqui. Então, eu venho aqui na VP, pronto. Aí, na viewport, eu posso escolher essa opção aqui de cancelar a impressora. Então, na hora de imprimir, o meu layer viewport ele não vai aparecer. Então, eu vou colocar para imprimir novamente aqui, vocês vão perceber a diferença. Aquela linha azul que apareceu inicialmente não vai aparecer mais. Então, eu vou colocar aqui. Então, pronto. Uma vez configurado aí a minha viewport, colocado num layer que não vai sair na hora de imprimir, eu venho aqui novamente e só para esclarecer algumas coisas, basicamente, pessoal, aqui também eu posso configurar a espessura da minha linha, o tipo da minha linha, e você pode estar mudando, ou seja, a minha parede que eu coloquei em uma linha contínua, eu posso estar mudando aqui, tá? Então, todos os parâmetros que você colocou na hora de criar o layer, você pode mudar depois. Então, isso é importante. Às vezes, as pessoas não querem configurar muito no layer e configura aqui depois. Então, basicamente, essa configuração eu costumo deixar tudo configurado antes, mas tem pessoas que gostam de configurar na hora de imprimir. Aí fica a critério de cada um. Tá ok? Então, vou salvar aqui. Vou prever. Já vi aqui que a minha viewport não está aparecendo. Vou dar um OK. Vou imprimir. Aula. Salvar. E pronto. Tá aí com a viewport sem aparecer. Legenda. Enfim. Tudo conforme a gente estava esperando aí. Tá bom? Então, muito obrigado. Até a próxima videoaula. Já iniciando os conceitos de Revit, de BIM. AutoCAD é uma ferramenta muito útil, mas já está na sua transição para novas ferramentas de muito melhores tecnologias. Então, recomendo vocês estarem vendo aí essa sequência de aulas de Revit
introduzindo os conceitos BIM, que já é uma atualidade, não é uma tecnologia do futuro, é uma tecnologia da atualidade. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima.